Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, por aqui desfilam inúmeras personalidades de diferentes segmentos da sociedade brasileira, nos dando entrevistas maravilhosas e muitas dicas para quem nos acompanha. Hoje não será diferente. Eu vou entrevistar aqui o escritor, poeta, homem do futebol também, Dr. Jorge Alves de Lima. E nós vamos falar muito sobre os livros do Dr. Jorge Alves de Lima e, sobretudo, a respeito do novo lançamento. Você sabe quem foi Carlos Gomes? Claro que sabe. Carlos Gomes foi um maestro, um grande músico, autor de O Guarani, mas tem tanta coisa que a gente vai saber hoje sobre Carlos Gomes que vale a pena acompanhar. Doutor Jorge, lhe agradeço muito a atender o nosso convite de estar com a gente hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre suas obras, né? E, sobretudo, sobre Carlos Gomes. Tudo bem? Tudo bem, Alberto. É um prazer imenso participar desse programa de projeção nacional, sério, feito por pessoas competentes para as pessoas de responsabilidade. Muito obrigado, querido. O doutor Jorge foi diretor de futebol também, trabalhou na Ponte Preta. Nós já acompanhamos o doutor Jorge Alves de Lima há muito tempo. É membro da Academia Paulista de História, né? Eu tenho até aqui o momento em que recebia o título de membro da Academia Paulista de História, a gente vai mostrar depois. Titular da cadeira na segunda Academia Campinense de Letras, da cadeira número 2, perdão. Titular da cadeira número 2 da Academia Campinense de Letras. Membro do Instituto Geográfico e Genealógico de Campinas. Membro do Conselho Científico do Centro de Memória da Unicamp. E advogado, foi procurador da Prefeitura Municipal de Campinas. E é escritor, é poeta. Dentre as coisas que você faz, o que é que lhe dá mais prazer, doutor? Escrever. Escrever. Escrever sobre a história de Campinas. Você é um verdadeiro historiador da cidade de Campinas, né? E Campinas tem muitas histórias, não? Tem. Muitas, A né? história de Campinas é rica e fascinante. Imagina. Bom, na verdade, nossa entrevista, o mote da nossa entrevista vai ser sobre o seu novo lançamento, tá certo, Jorge? Às vezes eu falo Jorge porque na intimidade a gente sempre fala Jorge Alves de Lima e tal. Ele é uma pessoa do povo e tal, um advogado, doutor e tal, mas é uma pessoa que muito bem quista na cidade de Campinas. E nós vamos falar sobre esta obra aqui, é isso? Muito bem. Essa obra já é o volume 2, tá certo? É o volume 2. Volume 2. Nós temos o volume 1, que é esse aqui. Sou e sempre serei o Tonico de Campinas. Primeiro volume, tá certo? Que conta a história de Carlos Gomes. Primeiro quero agradecer aqui a dedicatória e tal, seus livros. Os que você trouxe aqui, acho que eu vou ficar com todos, não é isso? É isso. Quantos livros você escreveu, Jorge? 4. 4 livros. 4 livros. Qual foi o primeiro? O primeiro foi Crônicas de Campinas, século XIX e século XX. Eu lancei em 2011. O segundo livro foi O Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente. É a respeito da febre amarela em Campinas, em 1889. O terceiro livro é o Retorno da Serpente. Tá. Esse aqui, então, você vai falando, vou mostrando aqui. Esse é o segundo livro, Não, né? esse é o primeiro. Primeiro livro? Esse é o Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente é o primeiro livro, mas é a segunda obra que você fez. É a segunda obra. Tá. E o Ovo da Serpente trata da peste? Da febre amarela, ocorrida em Campinas, que quase dizimou a cidade em 1889. E a febre amarela, ela voltou durante 7 anos seguidos. E aqui está o segundo volume, que é o Retorno da Serpente, foi Campinas, 1890. Bom, quando você falou o Retorno da Serpente, eu achei que fosse 2017, porque nós tivemos problema agora de febre amarela novamente. E eu adverti bastante as autoridades aqui de Campinas. E esse trata do quê? Sobre a febre amarela. Também. É o dia a dia da cidade. A impressão que você sente, Alberto, é como você estivesse vivendo aquela época, participando.
Você entende? Você também é participante e autor da história também, porque você está vivendo aquela época. Muito bem. Doutor Jorge, as pessoas que gostam de escrever, elas, por vezes, iniciam várias obras e não terminam, né? E o senhor está diante de um escritor que não se tornou ainda escritor. Eu comecei a escrever um livro, eu tenho acho que uns 20 capítulos escritos desse livro, mas depois não desenrolou mais, não consegui mais dar o fechamento e tal. Como que o escritor encontra inspiração para concluir efetivamente? Porque iniciar a obra é até mais fácil, mas para concluir, para dar um enredo, para segurar o leitor, isso é um dom? Acontece o seguinte, Alberto, tudo que você faz com amor, com carinho, com vocação, com determinação, você consegue atingir os seus objetivos. Eu tenho por meta, nessa altura da minha vida, escrever a respeito da história da cidade de Campinas, que é uma história rica, fascinante, muito bonita. Que requer muito pesquisa triste. demais, né? Muita pesquisa. E eu gosto de pesquisar. Por exemplo, esse livro que vai ser lançado, quando que vai ser o lançamento? 28 de setembro, no Hotel Vitória. Muito bem, 28 de setembro. No Hotel Vitória. O segundo volume, Carlos Gomes, Uma Nova Estrela, Sou e Sempre Serei o Tunico de Campinas e do Brasil. Bom, para fazer essa obra aqui, você está pesquisando há quanto tempo? Eu estou pesquisando há 3 anos e vai ser uma obra em 4 volumes. Ah, tá. Cada ano é um volume. O ano que vem eu vou escrever a respeito dele, com a vinda do corpo dele, já morto, de Belém do Pará, que ele morreu em Belém do Pará. Ele chega em Campinas somente no 3º volume. Morto. Muito bem. Bom, vamos lá. Quando nasceu o Carlos Gomes? Nasceu em 11 de julho de 1836. E ele morreu em 16 de setembro de 1896, com 60 anos de idade. 60 anos. Das obras de Carlos Gomes, a mais famosa é o Guarani? É o Guarani. É o Guarani que foi mais conhecida, popularizada, foi tocada, levado à cena nos teatros da Europa. Carlos Gomes é um grande compositor. Em Milão, na Itália, na época dele, o primeiro compositor levado à cena era Verdi. Verdi. Que é um monstro sagrado. Sim. O segundo, Carlos Gomes. Isso é uma honraria. Uma honraria imensa. Impressionante. O Brasil, os campineiros ainda não descobriram a real dimensão de Carlos Gomes. Ele nasceu em que lugar aqui, geograficamente falando? Ele nasceu na rua Bernardino de Campos, esquina com a Regente Feijó, onde tem um edifício ali, da Carlos Cultura, Gomes. Não é? Não é difícil a cultura ali? Não. É pertinho do Centro de Ciências, Letras e Artes. Ah, tá. É Regente Feijó com Bernardino de Campos. Muito bem. Foi casado? Foi casado com Adelina Peri, uma italiana. E filhos? Ela faleceu, teve filhos, ele teve 4 filhos. 3 morreram, uma sobreviveu, Ítala Gomes, que faleceu em 1948. Nós já temos mais idade do que a idade que morreu o Carlos Gomes, né? Temos. Então já vivemos mais que Carlos Gomes. Acontece que naquela época a previsão de vida da pessoa era muito curta, porque não havia os recursos higiênicos, de saúde, de medicina que nós temos hoje. Então uma pessoa naquela época, com 60 anos, já era velhíssima. Sem dúvida, era inimaginável se chegar a 60 anos, né, doutor Jorge? Agora, tem herança de Carlos Gomes, herdeiros em Campinas? Tem os herdeiros do irmão dele, Santana Gomes. A única filha dele morreu casada, mas sem herdeiros. Então, herdeiros descendentes direto de Carlos Gomes, não. De maneira colateral, nós temos aqui os parentes dele. Eu tenho alguns amigos, né, que têm sobrenome Gomes, eu brinco.
que honra, né? Você pertencer à família de Carlos Gomes. Então não tem, não é verdade. E por quê? Mas ele tem aqui, vamos dizer assim, 2 sobrinhas bisnetas, vamos dizer assim. São netas de Santana Gomes. Sei. E Carlos Gomes, ele estava morando em Belém quando ele morreu? Estava. E por que ele escolheu Belém? Por que ele foi para Belém? Acontece o seguinte, Alberto. Em 1880, a Amazônia tinha uma riqueza muito grande da borracha, o látex. Sim. E Belém do Pará era uma cidade extraordinária, onde corria muito dinheiro. Basta lhe dizer que lá corria libra esterlina ouro. Então, eles tinham um prefeito que tinha uma visão muito abrangente, muito culta, e ele transformou Belém do Pará numa La Petite Paris, uma pequena Paris. Então, eles queriam... lá tinha, já em 1878, foi inaugurado o Teatro da Paz, um grande teatro. E o grande nome que eles queriam era ver Carlos Gomes regendo o Guarani. E Carlos Gomes foi para Belém do Pará em 1882 e fez um sucesso extraordinário. Aí, em 1895, o governo paraense tinha um projeto cultural muito grande de transformar o Pará no grande celeiro cultural do país. E só tinha um nome para dirigir esse projeto, Antônio Carlos Gomes. O Tunico de Campinas. O Tunico de Campinas. Agora, e Belém do Pará reverencia Carlos Gomes assim como nós reverenciamos? Muito mais. Muito mais? Muito mais. O Carlos Gomes... Basta lhe dizer, César, você é do futebol, como eu já participei do futebol. Sim. Em Belém do Pará, você não vê uma criança com a camisa do Messi, você não vê com camisa do Neymar, você vê camisa de Carlos Gomes. Carlos Gomes, olha só. Quanto tempo ele morou? Ele morou 6 meses em Belém. Só? Porque quando ele chegou, em 1896, ele chegou doente. E ele assumiu a regência da orquestra? não, ele assumiu lá a regência do conservatório. Tá. Mas ele estava muito doente. E os paraenses mantiveram o contrato com ele, deram toda a assistência e ele morreu em Belém do Pará no dia 16 de setembro de 1896, às 10h20 da noite. Você sabe que eu estou tendo uma aula aqui, né? E é tão bom a gente ter, né? Sobretudo de figuras, personagens ilustres da nossa história, resgatando a nossa história, porque a gente costuma sempre falar que o Brasil é um país sem memória. Então, acho que hoje o programa está exatamente na contramão desse dito popular e a gente está aqui resgatando a história de Carlos Gomes. Ele morreu. Qual a doença de Carlos Gomes? Ele teve um carcinoma na língua. Olha, teve um câncer de língua? Câncer de língua, e ele sofreu demais, porque naquela época não havia recurso médico. Nossa. Então foi um sofrimento atroz. Nesse segundo volume, agora eu vou descrever a morte dele. Nesse aqui você não fala da morte? Não. Aí eu falo da chegada dele em Belém do Pará. Muito bem. Mas já falo conta que ele já estava doente. Campinas e tal. Tem a história dele em Campinas. Carlos Gomes era de vida regrada? Como é que era? Era. Carlos Gomes era um artista. Era um homem muito sensível, vida regrada. A única coisa que ele gostava muito era de fumar. Fumava, que deve ter desencadeado até o câncer. O tabaco foi o grande inimigo de Carlos Gomes. Mas era uma pessoa, ele vivia para a arte, ele vivia com as notas musicais na mente. Sim, um dos fenômenos da música, né? Então você conversava com ele, o mundo dele estava nas notas musicais. O Dr. Jorge, ele está enterrado onde? Ele está no monumento túmulo ali em frente à praça... Antônio Pompeu? Antônio Pompeu. Ali na Praça do Sul, aquela coisa toda. Agora, por que é que Carlos Gomes, o monumento túmulo de Carlos Gomes, não está na Praça Carlos Gomes? Olha, César, você tem que analisar a época. A Praça Carlos Gomes, na época, era uma praça que era o centro de imundície.
todo mundo, Campinas, pelas essas obras sobre a febre amarela, você vai ver, era uma cidade muito suja, imunda. E todo mundo despejava todo o lixo, até depósitos fecais ali naquela praça. É. Quando o Carlos Gomes morreu, e pensado prestar uma homenagem a ele, veio o Rodolfo Bernadelli, que era um grande escultor. É. Em princípio, a pedra fundamental foi lançada em frente à Catedral Metropolitana, a Conceição. Sim. Aí o Rodolfo Bernadelli olhou e falou, puxa vida, mas a imagem dele, a estátua dele, vai perder muito com a presença da torre da catedral. Aí o Rodolfo Bernadelli visitou o Jardim Carlos Gomes e visitou ali o local onde está hoje. Antônio Pompeu. Tanto que ele colocou a estátua de Carlos Gomes voltada para a Igreja do Carmo. Perfeito. Você pode notar que então, aquela amplitude. Então foi por isso que foi colocado ali o monumento túmulo. Muito bem. Porque quando há turistas em Campinas, que, sei lá, turismo de negócio, enfim, quando querem visitar a estátua, né, de Carlos Gomes, de repente vão na praça errada. E aí tem que saber que está na praça Antônio Pompeu. Eu até acho que deveria se fazer alguma coisa no sentido, não sei se é meio complicado você mudar nome de logradouro, é complicado porque tem uma série de implicações, mas eu acho que a cidade deveria fazer alguma coisa, sobretudo em memória de Carlos Gomes. Mas, Olha, enfim, eu já vou dar uma sugestão para você. Então vamos lá. Viracopos. Viracopos. Por que não aeroporto Carlos Gomes? Olha aí. É um nome de projeção internacional. Sem dúvida. Eu sou contrário a nome De políticos. de políticos. Também sou. Porque hoje os políticos brasileiros estão em baixa. Político hoje aparece somente em notas policiais. Verdade. Como nós vamos falar aeroporto fulano de tal, pro exterior, o cara fala, pô, mas isso é um político corrupto. Não, mas e tem uma outra coisa também, né? Porque o político ele chega ao cargo agradando uns, desagradando outros, porque é uma competição, há uma eleição. Então, você nunca é uma unanimidade, né? Sem contar que tudo que o político faz é tudo com o dinheiro da gente. É tudo com os nossos recursos, né? E nossos tributos e aquela coisa toda. Então, eu acho que nada mais justo você homenagear, por exemplo, uma personalidade da cidade com das aberturas de entrada na cidade, que seria o aeroporto. Achei muito legal a tua sugestão. Aeroporto Internacional Carlos Gomes. E aí, isso pode ser... Claro que Viracopos vai ficar por um tempo, Aeroporto de Viracopos, Carlos Gomes. Pronto, também. Pronto. Tá aí, e outra tá explicado. coisa, é um nome de projeção internacional, de respeito. Eu só vou lhe contar um fato. Nós temos tempo. Você vai me contar esse fato daqui a pouquinho, pode ser? Pode. Me dá licença só um pouquinho, doutor Jorge. Então, que fato que ele vai me contar, hein? Bom, você sabe que escritor, poeta, sempre tem fatos interessantes. Doutor Jorge Alves de Lima, escritor, poeta, advogado, homem também do futebol. O futebol tá meio largado hoje, né? Não dá muita bola mais pro futebol, né, doutor Jorge? Não, hoje os tempos são outros. Já brigou muito no futebol, né? né? Os tempos são outros, né? Com essa mania hoje de futebol, de empresário, essas acabou, coisas né? todas acabou. Hoje... Muito bem. Mas tem um livro dele aqui, ó. Crônicas de Campinas, e tem muita coisa aqui de futebol, né, doutor? Tem. Mas antes da gente falar aqui, me fala aí, o que você ia me contar que a gente foi pro intervalo? Carlos Gomes foi um compositor monarquista. Dom Pedro II mandou ele para a Europa para estudar. Dom Pedro II tirava dinheiro do próprio bolso e prestigiava os talentos musicais, ou artísticos, ou culturais, científicos, para estudar na Europa, para trazer a cultura para o Brasil. Quando houve a proclamação da República, a bolsa de Carlos Gomes foi tirada. Ah, tá. Em 1890, Carlos Gomes estava com um filho tuberculoso, situação financeira dificílima em Milão.
num desespero total, ele recebeu do governo Marechal Deodoro um depósito de 20 contos de réis ouro. Ele falou, mas como isso na minha conta, num momento desse? Isso é um milagre. Sim. Né? Acontece que em seguida vem um telegrama do governo republicano pedindo a ele para ele compor o novo hino da República, o hino nacional. Que eles queriam mudar o hino. Tudo que se referia ao império, eles queriam acabar. Tá. Ele pegou, ele pensou, falou, e olhou para dentro de si mesmo, falou, como eu posso extrair a memória Olha de só. Dom Pedro II? Pois é, e não fez. Ele foi no banco e devolveu o dinheiro. Isso e o que é filho morreu dignidade. tuberculoso. Olha só. Então, é essa, por isso, é essa razão fundamental, além da grande projeção dele, que ele merece de ter o nome no aeroporto de Viracopos. Bom, naquela época, os comandantes tiravam dinheiro do bolso para ajudar os filhos da nação. Hoje, os comandantes tiram dinheiro do bolso dos filhos da nação para fazer qualquer outras coisas. Né? Lamentável. Mas vamos lá. Me fala sobre a vinda do corpo para Campinas. Quanto tempo demorou? Ele morreu no dia 16 de setembro. A princípio, o governo paraense previu o enterro dele no dia 20 de setembro. Acontece que a Campinas e São Paulo pleiteou a vinda do corpo para Campinas. Ele seria enterrado em Belém? Em Belém. Em Belém. Acontece que ele ficou em Belém e o governo brasileiro mandou um navio de guerra, o navio Itaipu, sendo comandado por um oficial da Marinha, para buscar o corpo. O navio só chegou no dia 8 de outubro, em Belém do Pará. O corpo estava embalsamado, Sim. todo direitinho, e ele veio de navio. Só que, quando o navio chegou no Rio de Janeiro, o povo carioca tirou o corpo e levou para a Catedral do Rio de Janeiro e no Conservatório do Rio. Tinha 100 mil pessoas chorando o Carlos Gomes. Foi velado no Rio, então, No Rio de Janeiro. Do Rio a Santos, a mesma coisa. De navio. Quando de Santos a São Paulo, ele veio de trem. Foi velado em São Paulo, na Estação da Luz. Ele só chegou em Campinas no dia 23 de outubro. E ele foi enterrado no dia 27 de outubro, em Campinas. Que coisa, hein? E olha, César, eu vou dizer uma coisa para você. O transporte do corpo dele, da casa onde ele morreu, até o cemitério da Soledade em Belém do Pará, na época, pela única vez na história do Pará, esse cortejo fúnebre teve mais gente que a procissão do Círio de Nazaré. Olha só. Aí para você ver o valor, né? a importância, e o povo chorando. Belém do Pará cultua Carlos Gomes hoje como se ele estivesse vivo. É uma coisa impressionante. É uma coisa extraordinária. Que coisa, né? Maravilha. E você retrata tudo isso, Tudo passo isso. a passo. Passo a passo, nos 4 volumes vai ter a história toda. E vai ter a história também como foi construído esse monumento túmulo. Que tem uma história muito séria nisso aí, que muito campineiro aí vai ficar meio arrepiado. Isso tem uma história aí. Como é que é a história lá que você falou do passarinho que cantou na hora do velório? Como é que foi? Foi o seguinte, César. No dia 8 de outubro, no dia que o corpo seria transportado para Campinas, teve uma missa de corpo presente na Catedral da Sé, em Belém do Pará. Um catafalco enorme, o corpo colocado lá em cima, a orquestra sinfônica tocando, o coro cantando As obras de Carlos Gomes, marchas fúnebres, aquela coisa toda.
Nisso entrou um pássaro chamado um passarinho do norte, roxinol do norte. Rouxinol do Norte. Ele entrou voando, pousou na cruz do caixão, assim, tinha uma cruz em cima, ele pousou, ele mirou Carlos Gomes e cantou por 10 minutos. A orquestra parou, o coro deixou de cantar, e o passarinho olhando o Carlos Gomes cantando, e saiu de corpo, saiu voando pela porta principal e foi embora. Quando o corpo veio para Campinas, ele foi colocado no cemitério, na capela dos Ferreira Penteado, aqui em Campinas. No momento que o corpo foi colocado, veio um canarinho da terra e repetiu a cena de Belém do Pará. Pousou ali também? Pousou e cantou olhando para Carlos Gomes e esvoaçou. Quer dizer... É de arrepiar isso, né? Os pássaros parecia que queria agradecer Carlos Gomes, porque Carlos Gomes foi um grande intérprete da natureza brasileira. Então é uma coisa assim maravilhosa. E esses relatos, essas coisas, isso aí estão escritos onde? Como é que é feita a pesquisa? Como é que, por exemplo, como é que o doutor Jorge, o escritor, o poeta, como é que ele crê em tudo isso? Por que é que ele crê em tudo isso? Você é jornalista? Sim. Eu pesquisei nos arquivos dos jornais de Belém do Pará. Que relataram o velório. O jornalista, você sabe, o repórter, ele está ali. Sim. Ele não faz interpretação, ele relata aquilo que está ali. Exatamente, a interpretação é de quem lê. E eu gosto muito de pesquisar isso, porque você dá um quadro real da situação para o leitor. Então, tudo isso estão nos arquivos dos jornais A Província do Pará. Então, o detalhe é o seguinte, o jornalista, na medida do possível, digamos, quase sempre, ele faz o relato nu e cru da situação, né? Agora, o poeta, ao ler o relato, já dá o seu toque de poesia, como você encerrou, que os pássaros estavam se despedindo de Carlos Gomes, que foi quem melhor interpretou a natureza brasileira. Os sons da natureza, digamos assim. Natureza brasileira. Então, esse é o toque do poeta em cima de uma matéria jornalística, né? É muito interessante. O jornalismo não deve fugir daquela máxima de quem, quando, onde e por quê. Então, essas cinco perguntas que precisam ser respondidas pelo jornalista para que ele dê um enfoque efetivo na notícia. Agora, quando um poeta lê a notícia, ele não quer saber quem, quando, onde, como, onde, por quê, nada disso. Ele coloca a veia poética para poder fazer a interpretação. E é muito legal isso. É muito interessante. Não, e a própria situação mesmo da cena já é uma poesia, né? Um pássaro olhando para o morto e cantando para ele. Isso aí é uma coisa impressionante, né? Impressionante, maravilhosa. E quando o Carlos Gomes morreu, ele deixou a viúva, ou ele já era viúvo, não? Não, ele já era viúvo. Já era viúvo. Já tinha, inclusive, separado da mulher. Ah, tá. Ela já tinha falecido vários anos antes. Eu já fiz a pergunta para você a respeito da vida do Carlos Gomes, porque tem-se como máxima também de que o músico, que o poeta gostam muito da noite, aquela coisa toda e tal, mas a vida dele era uma vida regrada, normal. Era dentro dos limites, né? Ele foi um homem muito bonito, moreno, forte, jovem, com 24 anos de idade, já fazia sucesso em Milão. E você sabe, nesse meio artista... O que ele deve ter sido assediado, assediado né? e tal, né? Mas ele teve uma vida normal, uma vida séria, muito amoroso com os filhos, sofreu muito pelos filhos. Tá. Tem uma passagem maravilhosa desse filho dele. Quando o filho houve o diagnóstico, o menino estava tuberculoso, o médico sugeriu para ele para levar o menino nas montanhas da Ligúria, na Itália. E ele foi, ele e o filhinho. E ficou numa aldeia para poder respirar aquele ar puro. E a criança morre lá. Os camponeses fizeram um caixão tosco, rude,
Ele pensou, mas como eu vou deixar meu filho aqui? E naquela época, a carruagem que fazia o transporte era de 15 em 15 dias. Aí, ele, com muito custo, ele conseguiu uma carroça. Pegou aquele filho morto, abraçado, desceu as montanhas naquela estrada sinuosa, rumo a Gênova, com o corpo abraçado no filhinho morto. Que idade, filho? O filho estava com 4 anos de idade. 4 anos. E ele abraçado com o filho dele. Então, são essas cenas de profunda sensibilidade. Meu filho foi enterrado na Itália. Foi enterrado na Itália. Tá. Aliás, querido Odair Alonso, que ainda nos recomendou muito que o trouxesse aqui, ele contou um pedacinho dessa passagem pra gente, foi realmente maravilhoso a gente ouvir o Odair aqui. E agora, ouvindo da sua voz, é algo realmente emocionante. Imagina a cena do pai carregando o filho morto, uma coisa muito triste. Você, no livro aí, do Carlos Gomes, você vai ler essa cena, você vai chorar. Porque é uma coisa muito forte demais. Imagino. Bom, toda a obra já está pronta e você vai lançando assim devagarinho ou você está escrevendo? Não. Já tem a pesquisa pronta. Então agora, a partir de novembro, eu já começo a pensar no 3º volume. Tá certo. Muito bem. Então agora, em setembro, dia... 28 de setembro, eu lanço aqui. Mas antes disso, no dia 19 de setembro, a convite do governo paraense, eu lanço em Belém do Pará. Olha que legal. No encerramento da temporada lírica no Teatro da Paz. Você é, no Brasil, um dos mais especializados em Carlos Gomes. Não sei se eu sou, mas eu procuro me esforçar para. Esse convite vai acabar esquecendo de me dar. Esse convite aí é para o lançamento do livro, não é? Então tá aqui, já fica certinho. Vamos no Hotel Vitória, né? Hotel Vitória, das 19 às 23 horas. Muito bem, das 19 às 23 horas, eu termino meu programa de esporte às 20 e vai dar para dar uma corridinha lá para te dar um abraço. E vai ter um belo coquetel lá da BG Eventos. Viu? Olha, que muito bom. Deixa eu mostrar aqui, como eu falei que mostraria, o modesto historiador da fascinante e rica história de Campinas, posse do acadêmico Jorge Alves de Lima, na Academia Paulista de História, está aqui no momento em que ele é laureado, né? Realiza o juramento como novo acadêmico ao lado de Luiz Gonzaga Bertelli, presidente da Academia Paulista de História, APH. É aqui que vai mostrar? Isso, não posso abaixar muito, senão, tá bom? Tá vendo aí? Muito bem. Parabéns, doutor Jorge. Parabéns. Aqui você tá mais bonito. Tem Photoshop aqui? Não. Olha o doutor Jorge aqui, tá mais bonito aqui, ó. Tem Photoshop aí, doutor Jorge? Não tem Photoshop, mas acontece o seguinte, são 3 anos mais novo, né? Aqui tem menos idade. Essa é a diferença. Agora, me conta pelo menos uma história que você, desse seu livro aqui, Crônicas de Campinas, que esse é meu também, né? Que eu vou ler e tem alguma coisa aqui ligada a futebol e tal. Me conta uma história de futebol aqui, vai, uma interessante. A vitória da Ponte Preta contra o Palmeiras, no dia 4 ou 5 de agosto de 1951. 51? Eu nem era nascido, portanto não vi esse jogo. O Brasil havia perdido a Copa do Mundo e fizeram o torneio Taça Rio. E chamaram os times europeus e o Palmeiras ganhou. E isso restabeleceu o orgulho dos brasileiros. Que é o famoso e tão discutido título mundial do Palmeiras. Isso. E o Palmeiras tinha sido campeão paulista, campeões da taça, coisa lá, e tinha 5 coroas. E veio jogar com a Ponte no Campeonato Paulista. Majestoso. A Ponte Preta tinha um técnico chamado José Agnelli. José Agnelli? Argentino. Tá. E o José Agnelli me contou essa história em 1968, no Rio, em Ribeirão Preto. Que nessa época, nesse jogo, quando a seleção uruguaia foi campeã do mundo, em 50, ele estava em Montevidéu. E ele era amigo do técnico da seleção uruguaia.
Dali uns dias, os dois jantaram. E o técnico da seleção uruguaia contou para o ZNL como é que foi o esquema tático para eliminar o Brasil. O Brasil tinha 3 atacantes, Zizinho, Ademir e Jair da Rosa Pinto. Sim, e tinha um goleiro Então, Barbosa. naquela época, ele já colocou um líbero. E mandou fazer marcação cerrada, quer dizer, colada. Sim. Ele tinha um meia chamado Júlio Pérez, que tinha um lançamento maravilhoso. E tinha um ponta rápido, que era o Didia. Didia, que fez o gol. O Brasil tinha Bigode, mas o back da seleção brasileira, Juvenal, era um back pesado. E não havia cobertura. É. Então, ele recuou um pouco e o Júlio Pérez enfiava a bola O Didia? o Didia batia, ele driblava muito bem, em alta velocidade, batia o Bigode, o Juvenal não tinha velocidade para cobrir e ganhou. Mas a grande tática foi o Midúlio Varela, que deu uma pressão sobre o Jair. O que o Agnelli fez? A Ponte Preta tinha um quarto zagueiro chamado Raul Dias. Dá uma acelerada e nós estamos em cima da hora. Raul Dias, uruguaio. É. A Agnelli falou para ele, você encosta no Jair e fala para ele, hoje você não sai vivo daqui, eu sou uruguaio e vou baixar o pau. O Jair se acovardou, E aí? foi jogar atrás e permitiu que a Ponte Preta ganhasse o jogo. E derrubou todas as coroas. Derrubou as coroas. Muito bem. Dr. Jorge Alves de Lima, historiador, escritor, poeta, advogado. Eu tive enorme prazer aqui em recebê-lo, falar um pouquinho de Carlos Gomes, né? Essa figura, essa personagem maravilhosa da história do Brasil. E vou, toda vez que puder, levar a sua sugestão a quem de direito sobre o nome do aeroporto de Viracopos. Fiquei muito feliz e espero que você tenha gostado também aqui de estar no nosso programa. Eu agradeço muito, Alberto César, sua gentileza. O seu programa é um programa extraordinário, maravilhoso, voltado para os interesses da cidade de Campinas. E é uma honra muito grande para mim. É um dos momentos mais emocionantes da minha vida, essa participação aqui no seu programa. Doutor Jorge, eu fico muito feliz, muito hein? Obrigado. Participar dos seus momentos emocionantes é realmente uma coisa muito interessante, sobretudo pela história de vida que você tem, pelo que você representa para a sociedade de Campinas e não só de Campinas. Alô, Belém do Pará, que nos vê, está aqui, doutor Jorge, vai lançar também o livro em Belém do Pará sobre Carlos Gomes, volume 2, e tenho certeza que muitos vão ficar emocionados. Olha, eu vou voltar às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube. Espero todos vocês, tá bom? Conversei aqui com o Dr. Jorge Alves de Lima. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Muito obrigado pelo carinho, saúde, paz e alegria e muita sorte. E obrigado, querido. Foi muito bom, Dr. Jorge. Muito bom.